Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, dia 19 de novembro de 2024, terça-feira, nós trazemos mais uma dose diária de amor, esperança e caridade. Continuando com o nosso projeto para esse mês de novembro sobre as parábolas de Jesus, trazemos hoje a parábola do semeador, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6. Então, naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde hoje nós sabemos que era o barco de Pedro. Ele subiu nesse barco, onde se sentou, todo o povo estando sentado na margem, e Jesus lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caía ao longo do caminho. E vindo os pássaros depois do céu, a comiam. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como elas não tinham raízes, elas secaram. Outras sementes caíram nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Porém, outras, enfim, caíram na terra boa e deram frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1. Outros 70 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a palavra do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora, mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida
Os cuidados referentes a este mundo e a ilusão das riquezas e das coisas o sufocam em si, essa palavra, e a tornam infrutífera. Porém, aqueles que recebem a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra e lhe presta atenção e dá bom fruto e rende 100 ou 70 ou 30 por um. A parábola da semente, meus irmãos, ela representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão letra morta, que semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Então, meus irmãos, essa reflexão que eu trouxe sobre a parábola do semeador é para que nós possamos refletir sobre o que nós estamos lendo, as palestras que nós assistimos, os vídeos no YouTube sobre a doutrina espírita. Se tudo isso está caindo sobre um solo fértil, sobre a nossa reflexão, sobre a nossa prática, isso é sobre nós. Cada um de nós devemos refletir sobre o entendimento de tudo que nós ouvimos sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja conosco, hoje, amanhã e sempre.